Bem, o tema hoje da apresentação é o que é isso que joguei no lixo. Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou Mari Baroli, eu estou à frente do Estúdio Baroli, sou embaixadora do SketchUp no Brasil. Eu utilizo o SketchUp já faz 15 anos, já há bastante tempo, e eu ensino as pessoas a utilizarem o layout do SketchUp junto com o SketchUp para fazer projetos executivos. E o meu maior objetivo é ajudar arquitetos e designers para elevar a qualidade técnica dos projetos. Pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, amo pedalar, amo Fórmula 1, amo Nova York e amo livros clássicos e também amo tomar café. E eu sempre falo que essa parte da apresentação eu aprendi com o time do SketchUp, que sempre coloca alguma coisa assim pessoal do que cada um tem, porque a gente é mais que uma empresa, né? Nós somos pessoas, então é legal trazer um pouco desse lado humano. Bem, há uns dias atrás, eu recebi uma mensagem de um seguidor meu lá no Instagram com a seguinte pergunta: por que existe resistência dos arquitetos e designers em usar o layout? Não é uma pergunta assim tão simples de responder. Dependendo de como eu ia responder, a gente não sabe como é que o outro lado vai interpretar aquela mensagem, porque para mim era muito simples, que é falta de conhecimento. Só que não no sentido ruim da palavra, assim, da frase, né? Mas sim porque faltava informação para as pessoas do que era o layout. De 2013 a 2019 ali era universal, todo mundo conhecia o SketchUp. E aí, quando a gente instalava o SketchUp, o que acontecia? Saía jogando fora todos os outros ícones que instalavam ali juntos, sem saber muito bem o que era aquilo, mas a gente não queria que a nossa tela assim, do computador ficasse ali com vários ícones e a gente sem usar aquilo. E foi a partir de 2019 que ficou mais forte, né, o uso do layout, junto com o trabalho do SketchUp no Brasil, que veio para cá e começou a reforçar, a divulgar cada vez mais a ferramenta, então o layout passou a ter mais evidência. E aí, com isso, mais pessoas começaram a utilizar. Então, aí eu respondi que eu diria que sim, no passado isso fazia mais sentido, mas muito mais porque faltava essa informação do que é o layout, para que ele serve, porque o SketchUp era, assim, a menina dos olhos, né, de todo mundo. E aí o que a gente não sabia, né, é que o SketchUp, ele é um ecossistema de produtos. Então, quando você adquire o SketchUp, claro que tem lá o SketchUp Go, o SketchUp Pro, o SketchUp Studio, conforme você vai migrando de um para o outro, você vai tendo acesso a mais ícones, a mais... Falei ícones, mas para me referir aos elementos que a gente jogava na lixeira. Então, a gente começa a ter acesso a um arsenal de ferramentas que vem junto com o layout, que muitos desconheciam, e passam a conhecer, e que se já vem junto do SketchUp, por que não explorar, por que não utilizar? E aí foi o que começou a acontecer, e o layout está dentro também desse leque de produtos que vem junto com o SketchUp. E aí, pessoal, existe essa frase aqui que eu já escutei muito, inclusive eu fui uma das pessoas que falei também essa frase, que é: não existe ferramenta certa, existe aquela que você mais gosta ou se adequa. E eu entendo essa frase porque quando a gente fala que usa a ferramenta XYZ e posta isso, por exemplo, no Instagram, vira que nem partido político, né? Tem os defensores do programa tal, tem os defensores da ferramenta tal, e aí fica aquela disputa: eu uso essa é melhor, a minha é melhor. E essa frase, ela é bem política, porque você não se posiciona, né? Você fica ali em cima do muro, e você deixa a outra pessoa que está utilizando a ferramenta decidir o que ela gosta. Só que aí eu fiquei refletindo sobre essa frase. Eu sou uma pessoa que fica pensando muito nas coisas assim que acontecem ou que eu leio. E aí eu falei, poxa, mas essa frase eu acho que não é verdade. Não tem muita lógica nela, porque se eu for aprender uma ferramenta nova, eu não vou sair testando todas as ferramentas para descobrir qual é a melhor para mim. Eu não, e para a gente saber se a ferramenta é a melhor ou não, a gente tem que passar um tempo ali com ela, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, para descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, descobrir as dificuldades. E a gente nem tem esse tempo de testar essas ferramentas. E aí eu perguntei, será que é isso mesmo? E eu passei a pensar diferente em relação a essa frase, porque às vezes a gente pega uma frase, a gente reconhece ela e sai replicando, né? Mas é importante a gente também
pensar sobre as coisas que a gente consome e buscar entender se aquilo realmente faz algum sentido ou não. E faz, mas ela acaba se tornando muito simplista, essa frase. E aí, então, como é que a gente faz para descobrir qual é a ferramenta que a gente utiliza? Bem, primeiro, eu não estou aqui para convencer ninguém a utilizar o layout, eu estou aqui para mostrar o que o layout faz. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, um iPhone ou comprar um MacBook, o que que a gente faz? A gente vai buscar quais são os recursos, informação, a gente vai atrás de informação para buscar entender quais são os recursos que tem no iPhone, quais são os recursos que tem no MacBook, mas além disso, para que que eu vou usar o iPhone? Para que que eu vou usar o MacBook? Eu vou usar para ferramentas de trabalho, eu vou usar para gravar vídeo, eu vou usar para dar aula, eu vou usar para fazer um projeto, o MacBook ou um notebook eu vou usar para fazer um Excel, ou eu vou usar para renderizar. Então, a gente vai atrás dessas informações, dos recursos, para saber quantos gigas tem, qual é o processador, qual é a memória, para entender tudo isso e entender qual que é a melhor opção para a gente poder comprar aquela ferramenta, né? A gente não compra o iPhone primeiro para descobrir se é ele, a gente não compra o Android para descobrir se é o Android, a gente faz a pesquisa primeiro para depois escolher qual é a ferramenta que a gente quer, no caso, o produto que a gente quer utilizar. E a mesma coisa se aplica para as ferramentas. A gente precisa ir atrás da informação, precisa pesquisar a informação do que aquela ferramenta faz e se aquilo se adequa ao nosso trabalho. Então, por que que as pessoas buscam o layout? Eu rodo uma pesquisa com os meus alunos e eu tirei um print aqui da primeira folha dessa pesquisa e é universal. As pessoas buscam um layout para melhorar o tempo, melhorar a agilidade, melhorar a otimização e reduzir o retrabalho. Então, vocês vão ver aqui que nesse print aqui do início da pesquisa, otimização, agilidade, tempo, e redução de retrabalho são palavras que se repetem praticamente em todas as respostas. E por que então que o layout ele é muito bom para a gente ganhar tempo, para ganhar agilidade, para ganhar otimização e para reduzir o trabalho? Vamos começar pelo tempo. Eu contratei um estagiário tem uns 3 meses e ele trabalhava em uma marmoraria. Ele, assim, passava por todas as etapas da marmoraria, desde lá a produção, execução, desenho. E aí, quando eu contratei ele, eu perguntei, tá, olha, eu preciso de 50 detalhamentos de pedras e eu preciso saber mais ou menos quanto tempo você acha que vai levar para fazer essas pedras. Eu falei, esses desenhos, que era o arquivo do SketchUp, o arquivo do layout, o PDF e ainda outros elementos que eu já falo para vocês. Ele falou, eu faço uns 4 detalhamentos, 5 por dia. E eu internamente falei, não, ele está querendo me conquistar, ele está querendo essa vaga, ele não vai fazer 5 detalhamentos no SketchUp, no layout, entregar o PDF pronto para mim por dia? Não. Aí eu fiquei aqui, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver qual é dele, né? Se ele realmente vai entregar. De fato, ele não entregou 5, mas ele entregou uma média de 2,5 por dia. Em 20 dias, ele terminou 50 detalhamentos de pedras que são, esses aqui não são detalhamentos simples, mas eu fiquei impressionada. E eu comecei a falar assim, para mim mesma, eu falei, será que eu tô ficando velha? Tipo, será que o meu raciocínio tá começando a ficar lento? Porque, tipo, eu não faria isso. Eu que mexo no layout todo santo dia, eu não faria 50 detalhamentos de pedras. E eu realmente fiquei, assim, com isso na cabeça por alguns dias, assim. Inicialmente eu falei assim, caraca, eu acho que aquele momento, aquela idade chegou, sabe? Aquela idade de meu trabalho ficar mais devagar, meu trabalho ficar mais lento. E foi até assunto de terapia. Aí eu levei para minha terapeuta. Eu falei, ô Roseli, tem alguma coisa acontecendo, porque pô, meu estagiário fez 50 detalhamentos e, tipo, eu não faria nesse tempo. E eu acho que eu tô ficando velha. Aí ela falou, Mari, você tá fazendo uma coisa que é muito simples responder. Você tá se comparando. E aí eu lembrei do que eu falava para os meus alunos, tipo, nunca se compare com outra pessoa. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua trilha. E eu estava fazendo exatamente o que eu falava para os meus alunos, eu estava sofrendo na pele, eu estava me comparando ao estagiário. Mas para mim era ótimo, porque imagina, né? Tenho agora 50 detalhamentos aí na mão. E eu praticamente não tive revisão desses detalhamentos. Aí eu fui tentar entender o porquê
que ele chegou nesse resultado. Então aí a gente tem, só para vocês, aqui é um print, né, dos PDFs mais ou menos assim abertos para vocês entenderem o trabalho. Então a gente tem aqui 3 frentes e provavelmente ele estava com check nessas 3. A primeira era a ferramenta. Ele estava utilizando uma ferramenta que deixava o processo ágil, que é a questão do tempo. A segunda coisa que ele tinha era o conhecimento da ferramenta. Ele é meu aluno, ele fez o curso comigo, ele estava no meu grupo de alunos, ele mandou um resultado dele, eu gostei do resultado e contratei ele. Então, ele tinha o conhecimento da ferramenta, ele aprendeu o layout, ele fez o curso. Eu entrei lá na plataforma, vi se ele tinha assistido as aulas, ele fez o curso. E o terceiro elemento é o repertório. Ele tinha o repertório. O que é o repertório? Que eu falo que é o que tem no seu recheio, né? Que é a sua experiência prática, né? Sua vivência. Ele tinha isso. Ele trabalhou 4 anos na fábrica de uma marmoraria e ele sabia exatamente como fazer o detalhe de cada elemento, de cada peça ali das pedras. Então, ele tinha os 3 elementos juntos que ajudaram ele a chegar nesse resultado. E aí agora eu passei um novo fluxo para ele, que é de marcenaria. E ele nunca tinha feito um detalhamento de marcenaria. Então, deixei ele estudando 1 mês, eu treinei ele 1 mês, né? Passei o conhecimento dele de 1 mês, comprei curso de marcenaria para ele fazer. E depois, no segundo mês, ele começou a fazer esses detalhamentos de marcenaria. E de 20 dias, que ele fez 50, pelo nosso cálculo, né, pela expectativa ali, tudo planilhado, com as datas, tudo certinho, ele vai terminar em 35 dias. E ainda assim, é muito rápido se fazer 50 detalhamentos de marcenaria em 35 dias, sendo que ele está pegando agora essa parte de marcenaria. Então, a primeira questão, eu quis trazer um exemplo prático aqui do tempo, de que você, com esses 3 elementos, a ferramenta, com conhecimento da ferramenta e o repertório juntos, você consegue maximizar o seu tempo, essa produção, porque tudo ali se encaixa, a gente vai ver outros elementos dessas peças aqui que se encaixam. E aqui eu trouxe um exemplo para mim. Esse foi um trabalho que eu fiz na faculdade, na época de faculdade, e essa primeira imagem foi o famoso apertar o botão. Não sei se alguém já passou por essa experiência do apertar o botão, virou até uma expressão muito comum em quem faz imagem renderizada, é só apertar o botão, né? Que é isso que a gente quer, apertar o botão do render e já saiu o projeto perfeito. Então ali eu estava aprendendo a fazer a modelagem do SketchUp, é uma modelagem assim super crua, né? Sem muito saber modelar, os planos ali, né? Sem muito saber o que fazer, não sabia aplicar material, não sabia nada. Então isso aqui é você descobriu a ferramenta, mas não sabe como utilizar. Você tem a primeira peça, mas você não sabe como utilizar. E aí depois eu fui para o Photoshop, joguei o céu, aí joguei uns efeitos do Photoshop assim, aí o céu aplicou tanto no céu como no render cru. Eu falei, nossa, que lindo, que maravilhoso, é isso. Que era tudo que eu sabia, que eu ainda não tinha o conhecimento da ferramenta. Eu comecei a ter o conhecimento melhor da ferramenta, do SketchUp, consegui fazer uma modelagem melhor, mas ainda não tinha muito domínio ali do renderizador. E por fim, é tudo mesmo projeto, tá, gente? Sabendo qual era a ferramenta, adquirindo conhecimento da ferramenta e também conhecimento do projeto, né? Eu achava que eu tinha que modelar o bairro inteiro para poder colocar na imagem, né? Até que eu descobri que era bastava eu ir lá no local, tirar uma foto e no Photoshop, até mesmo no próprio SketchUp, eu posso colocar por trás ali do meu projeto e eu não preciso modelar o bairro inteiro. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar 1 ano aqui modelando o bairro, que era o que eu achava que eu tinha que fazer, né? Por isso que a primeira imagem nem tem nada, assim, nem tem entorno, não tem nada. Então, se a gente tem esses 3 elementos, a gente consegue ter resultados mais satisfatórios. E muitas pessoas acreditam que basta a ferramenta, só que a ferramenta por si só, ela é a ferramenta. Agora, como você vai utilizar aquela ferramenta faz muita diferença. E eu, como professora, eu, como tenho cursos também, eu vejo muitos alunos chegando até a parte, por exemplo, um curso de render, que vai do SketchUp, aí passa pelo V-Ray, depois vai para o Photoshop. Pessoas param ali no início do V-Ray porque elas já se dão por satisfeitas, né? Mas aí querem ter o resultado de uma imagem que chega até lá no Photoshop. Então, ter essa consciência que esses 3 elementos, eles são importantes, tanto a parte da ferramenta, como a parte de conhecer a ferramenta, porque quando você conhece a ferramenta, você sabe tudo que você pode fazer com ela, e até inventar coisas criativas ali, que a ferramenta pode fazer também. Aí, os outros 3 pontos, que é agilidade, otimização e sem retrabalho. Então, uma vez que você tem um 3D,
você tem tudo, porque você consegue, a partir do 3D do SketchUp, extrair todas as informações. Você consegue extrair render, consegue extrair imagem conceitual, consegue fazer o executivo. Você tem ali os blocos 3D reais e texturas reais que ajudam demais a trazer esse realismo para o projeto, independente se a imagem está renderizada ou não. Você tem no layout textos automáticos, carimbos automáticos, revisões automáticas, que ajudam a otimizar e reduzir o retrabalho. E você também tem os scrapbooks. Os scrapbooks são uma espécie de biblioteca dentro do layout que você pode colocar ali detalhes construtivos, detalhe de rodapé, detalhe de gesso, detalhe de puxador. Você pode colocar simbologias, que é essa janelinha que eu coloquei aqui, abaixo desses textos, que basta tocar e arrastar para dentro do layout, você já tem aquela informação ali pronta. Então, acabou aquela poluição visual que a gente tinha no AutoCAD, que saía colocando todos os templates em volta do desenho, ficava aquela bagunça. Não precisa, você pode ter tudo organizadinho ali dentro do layout, dentro dessa janela, e o melhor é que você pode padronizar todo o escritório, então todo escritório vai andar certinho dentro dos padrões, e o melhor ainda, não pesa o layout, né? Isso vai estar salvo no seu computador e não vai pesar o layout, não vai pesar o seu arquivo, e você pode organizar por temas também, isso é muito mágico, isso é muito poderoso. E uma vez que você tem aquele detalhamento, você não precisa toda hora desenhar ou abrir 500 mil arquivos para achar aquele detalhe, você pode salvar ali dentro dos scrapbooks. Então, como é que funciona assim, o layout na prática, né? A gente tem um arquivo do SketchUp, aqui tem a primeira imagem, é uma isométrica, e a partir dessa isométrica você vai passar cortes, e você vai passar corte de planta baixa, corte frontal, corte longitudinal, e você vai salvando esses desenhos em cena. Então, aqui são várias cenas que foram salvas, passando esses cortes, e a partir do momento que você salva esses cortes nas cenas, né, você vai salvar esse arquivo e vai abrir o layout. E aqui ainda no SketchUp você pode montar o estilo humanizado, que é esses aqui que vocês estão vendo, e o estilo técnico, que é aquele desenho mais técnico mesmo, que vai para a obra. E aí no layout, o que a gente vai ter? Essa é a tela do layout, a gente vai ter as viewports, como a gente tem também em outros programas, em outras ferramentas. Então, nessa primeira janela a gente tem a viewport, a gente pega aquelas cenas que a gente salvou lá no SketchUp e só vai organizando ali na prancha. Já vem pranchas padronizadas, o próprio layout fornece essas pranchas. O SketchUp também Brasil montou um kit de pranchas já de acordo com as regras da IBNT, que estão gratuitas lá no site ou no blog, Flávia? No blog, né? Pronto, aí no blog tem lá as pranchas prontas que você pode fazer o download, pode salvar também, dá para salvar essas pranchas dentro do layout, para quando você abre o layout, você já escolha qual é a prancha do seu escritório que você quer usar, o formato, já vai estar tudo ali salvo, sem você ter que ficar procurando o arquivo para abrir. E aí você organiza essas viewports na prancha como você quer. E aí depois você vai inserir essas simbologias, né, simbologia de planta baixa, de corte, perspectiva, você vai inserindo essas informações, insere texto, insere as cotas, e insere os textos. Então, é no layout que você vai colocar na escala, vai organizar, fazer a diagramação e vai incluir as informações de texto, de legenda, de carimbo. Então, é aqui que você vai colocar essas informações. Então, 90% do trabalho, esse número é fictício, mas 90% do trabalho é feito lá no SketchUp, e aqui a gente vai só organizar nas pranchas e colocar na escala e colocar essas informações de texto. E aí os resultados que a gente pode ter com layout. Aí a gente tem aqui, por exemplo, você pode montar toda a prancha, então dá para fazer planta humanizada, porque a gente fica assim, tá, mas dá para fazer projeto legal? Tá, mas dá para fazer planta de piso? Dá para fazer demolir, construir? Dá para fazer tudo, é uma ferramenta que você vai conseguir fazer do estudo preliminar ao executivo, passando pelos detalhamentos também. Então, aqui a gente tem a planta humanizada, a planta técnica, planta de elétrica, a gente tem planta de iluminação, tem planta de gesso, planta de piso, a gente tem os cortes, a gente tem as vistas, isométrica, detalhamento de marcenaria, a gente consegue incluir imagens, tabelas, a gente consegue fazer muita coisa utilizando o layout do SketchUp, e o melhor é que você está pegando um 3D que você já fez ali para gerar as imagens renderizadas, e a partir deles você consegue, como eu mostrei, através de cortes, extrair essas informações de lá. Isso é muito poderoso, porque a partir do momento que você vai fazer uma revisão no arquivo do SketchUp, você consegue atualizar o arquivo do layout e ele vai atualizar de forma automática. Então, se você mudou uma cadeira de lugar, mudou a mesa de lugar, mudou a cozinha, a marcenaria,
você salva o arquivo do SketchUp e lá no layout você atualiza o arquivo, ele vai atualizar, né? Então acabou aquilo de ficar fazendo desenho por desenho, sabe? Fazer item por item, isso gerava muito retrabalho, né? Então não tem necessidade, uma vez que você tem esse arquivo em mãos, e o melhor é que o layout já vem do SketchUp. Não vai ter que comprar o layout, ele já vem junto, então a partir do SketchUp Pro, você já tem acesso a isso, então você consegue montar todo o seu caderno no layout. Aqui é um outro exemplo de projeto de banheiro, que a gente entra com a parte de esgoto, a parte de hidráulica também, é um projeto que exige esses pormenores, e a gente consegue montar ali na prancha tudo certinho. Você também consegue fazer pranchas assim, mais voltadas para concurso, né, que tem ali uma diagramação mais diferente, você consegue colocar qualquer formato de prancha dentro do layout, você pode escolher o formato que você quiser. E aqui, a gente dando um zoom mais nas imagens, né, dos desenhos, para a gente entender o que é possível fazer, o nível de precisão, dá para colocar espessuras de linhas diferentes, a espessura que vocês quiserem colocar, vocês conseguem configurar, que era um outro mito que tinha, né, que só dava para configurar 2 tipos de espessura. Dá para ter nível de precisão de cota. Eu vou mostrar para vocês um outro detalhamento, que eu cotei 3 milímetros de folga entre uma porta e outra, assim, então o nível de precisão também é muito grande. E visualmente fica muito bonito, porque você vai ter ali os revestimentos reais, os mobiliários reais. Então, o cliente entende muito melhor esse desenho. Esse nível de informação fica muito visual, você consegue compreender com facilidade, principalmente o cliente. A gente tem uma cultura de que a gente dá muito valor para o render, e aí o executivo fica aquela coisa assim largada, né? E aí o cliente fica fingindo que consegue entender aquele desenho quando não consegue. Então, se a gente consegue trazer esse nível de clareza também nos desenhos técnicos, isso é muito positivo para o cliente entender o projeto e saber o que ele está contratando, validar e não ter surpresas depois que a obra está concluída. E também ajuda a eliminar retrabalho. Então, você também consegue montar todo um caderno de projetos, né? Você consegue montar um caderno de marcenaria, enfim, dentro de um mesmo arquivo, você consegue organizar todo ele, você consegue fazer a mosca, você consegue fazer tudo, só que o grande diferencial para mim também vem da estética e também vem do nível de representação que a gente tem através desses desenhos. Esse foi um dos detalhamentos que o meu estagiário fez, de pedras. Então, vê que tem isométrica, tem cortes, corte longitudinal, corte transversal. É muito legal, muito bacana a gente conseguir ver os detalhes ali de encaixe, né? A gente consegue passar o corte em 3D e ver como é que vai ser aquela execução. É muito mais fácil de entender ali um corte em 3D do que um corte em 2D. Esses dias ele estava fazendo detalhamento de um puxador de marcenaria e eu não estava conseguindo entender em 2D. Eu falei, faz um detalhe em 3D para eu entender esse puxador, porque ele já tinha passado na horizontal, na vertical e estava difícil, até mesmo para eu corrigir. Então, o detalhe 3D ele ajuda demais na compreensão. E aqui é um outro detalhamento lá do pacote de pedras, que também faz parte dos 50 detalhamentos que ele fez. Então, veja o nível de profundidade dos desenhos, não são desenhos superficiais, são desenhos bem técnicos, até mesmo como faz a estrutura aqui, como faz a fixação. E isso é muito legal, a gente conseguir chegar nesse nível de precisão. Dá para também usar bastante a criatividade, com você misturar o técnico com o renderizado, colocar linhas de camada sem ser aquela retinha, faz uns desenhos. Então, é uma ferramenta que, assim como no SketchUp, você consegue ser muito criativo dentro do layout, isso te ajuda a se destacar, isso te ajuda a você encontrar a sua forma autoral de desenhar, a sua forma autoral de se expressar. Então, isso é muito, muito bacana também você conseguir chegar nesse tipo de resultado. Fazer a planta humanizada com a planta técnica, né? Misturar os 2 elementos, dá para trazer a identidade visual, né, do projeto ou do escritório ali, nesse caso com os tons azuis. E aí também dentro, né, de planta humanizada, planta técnica, aí o céu é o limite. Você pode utilizar a sua criatividade, que da mesma forma lá no SketchUp, como a base vem toda do SketchUp, o layout, ele vai servir como essa folha de papel que você vai buscar todas as informações lá do SketchUp para colocar nele. E aí também dá para você utilizar imagens conceituais, imagens mais técnicas, estilizadas. Quem gosta de imagens conceituais, dá para fazer muita coisa. Então, você consegue realmente buscar qual é aquilo que te encanta, aquilo que
você gosta, tem muita gente que está migrando para imagem conceitual, com o ambiente occlusion agora que tem no SketchUp, você consegue trazer mais realismo para dentro do SketchUp e utilizar uma ferramenta que já tem ali disponível. Ah, Mari, mas eu já uso outra ferramenta. E é uma coisa que eu falo assim até mesmo. Tem muitas pessoas que utilizam o layout para fazer a parte do detalhamento, detalhamento de marcenaria, detalhamento de pedras, detalhamento de tudo. Então, eu coloquei aqui 8 opções de isométricas diferentes, você pode fazer lá no SketchUp. Coloquei aqui o estilo Baroli, porque eu fiquei assim, tá, como é que... Já fiz várias, agora vamos inventar outra aqui. Então, efeito caixa, né, assim, como se estivesse abrindo ali a parede. Tem a marcenaria, como se eu estivesse abrindo as portas, as gavetas. Aí tem essa que é a mais conhecida, né, que é essa linear, que a gente passa 2 cortes, oculta ali as paredes sem ter que, de fato, ocultar a parede, a gente consegue passar 2 cortes simultâneos. Aí a gente tem a explodida também, que é muito comum em projeto de concurso, projeto de faculdade, né, que a gente pega e solta as peças assim. Para a marcenaria eu acho super válido para a gente entender como é que são os encaixes, quais são os tamanhos das peças. A gente tem essa com transparência, por exemplo, que a marcenaria ali, né, ela está transparente aqui na frente para a gente conseguir enxergar o ambiente, então ela tem 2 paredes e a terceira seria essa parte transparente que a gente faz dentro do layout. Aí tem essa com caixa, né, que a gente põe uma linha tracejadinha ali, redonda, como se estivesse abrindo também, é muito bom, quando a gente tem muita marcenaria ou muitos elementos nas paredes, que para não utilizar, por exemplo, 2 isométricas com a parede, uma mostrando 2 paredes, a outra mostrando outras 2 paredes, a gente consegue fazer essa estilo caixa. Tem a técnica, que você também consegue fazer isométrica utilizando o estilo técnico, e a geral é como se você estivesse mostrando o ambiente todo ali, no caso, o quarto, o closet e um pouco da varanda. Então, o céu é o limite e a criatividade também. Então, se você sabe o potencial da ferramenta, você sabe o que pode fazer com ela, você tem o conhecimento, você sabe utilizar a ferramenta, né, quais são os recursos da ferramenta, você tem esse domínio, aí você entra com o seu conhecimento, com o seu repertório e preenche ali, porque o SketchUp é uma folha em branco, o layout é uma folha em branco, é você quem vai preencher essas informações. E não adianta ter a ferramenta e o seu conhecimento, o repertório, sem você buscar dominar a ferramenta, os recursos que ela entrega, porque, o meu layout está travando, o SketchUp está travando, tá, mas você já viu as otimizações que você pode fazer dentro do SketchUp layout? Não sei. Não sei usar cota e tal, a cota não dá certo, tá, mas você sabe cotar o passo a passo, como é que faz e tudo mais? Não sei, porque pelo fato do SketchUp ser muito intuitivo e o layout também, acaba que a gente vai fazendo ali, vai descobrindo, vai apertando o botão, vai futucando, e não pega uma metodologia ali com passo a passo para, de fato, entender as funcionalidades e fazer o desenho de forma correta. Então, quando a gente sabe utilizar a ferramenta, a gente elimina todos os problemas que a gente encontra, e isso eu falo que não é só para o SketchUp, para o layout, é para qualquer ferramenta que você vai utilizar, até o Paint. Se você não souber utilizar o Paint, você não vai conseguir extrair o potencial ali daquela ferramenta. E aqui é o detalhamento de marcenaria, que eu queria até mostrar o nível de precisão de 3 milímetros aqui que eu cotei. Acho que daqui vai ficar mais claro, né? Essa cota na planta baixa tem 3 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. São perguntas que eu recebo. Mas o layout não tem nível de precisão. Aí eu mostro aqui, olha, tem. Estou cotando aqui uma folguinha de 3 milímetros entre uma porta e outra. Então, se você sabe utilizar a ferramenta, fica muito simples você fazer. O layout, ele é simples de mexer, e aí, com isso, você consegue usar a sua criatividade para fazer. E nesse caso aqui, aí eu estou mesclando a planta técnica com um corte perspectivado, então eu consigo cotar com precisão, porque o que eu estou cotando é o corte que está passando aqui na frente. Eu não estou cotando o elemento que está em perspectiva, eu estou cotando os itens que estão aqui em primeiro plano, que é a porta que está sendo cortada, a janela que está sendo cortada, a parede, o vão. Então, é um desenho com escala, as cotas são cotas ali reais. E é isso, quis passar para vocês a potencialidade do layout, trazer essa questão da ferramenta, do conhecimento que você tem ali na ferramenta, e você buscar o seu repertório para poder utilizar. Você consegue, sim, desenvolver os seus projetos ali dentro do layout, mesmo que seja o detalhamento de marcenaria, mesmo que sejam coisas pontuais. Para quem está migrando para o layout, eu recomendo fazer isso aos poucos. Pega um projeto primeiro, domina aquele projeto. Isso eu aprendi também
com a equipe da Flávia, né, que com o Barça também, que vão nos escritórios e treinam escritórios, e eu aprendi com eles de pegar primeiro um projeto, aí desenvolve esse projeto, cria ali os templates, vai entendendo como é que é o fluxo de trabalho e aos poucos vai migrando para a ferramenta. É uma forma saudável de você conseguir aplicar dentro do seu escritório sem ansiedade, realmente explorando o máximo de potencial aí da ferramenta.